Vamos falar sobre saúde e descobertas em torno do coronavírus. Diversas pesquisas têm demonstrado que a Covid-19 pode afetar o cérebro daqueles que contraem a doença. No entanto, a ciência ainda busca elucidar os mecanismos pelos quais o sistema nervoso central torna-se alvo do vírus. Um exemplo é a perda de memória persistente em pacientes recuperados da doença que vem intrigando os especialistas. Um estudo realizado pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, aponta que 80% dos pacientes recuperados de Covid-19 apresentaram disfunções cognitivas, como perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento e dificuldades com o julgamento e raciocínio. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Daniele de Lara, ela que é médica neurocirurgiã. Doutora Daniele, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Doutora, comprometimento e sequelas decorrentes da Covid-19 é tudo muito novo, né, e misterioso ainda em torno desse vírus, né? Sim, verdade, né? Nós médicos e profissionais da saúde estamos aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, mas agora nós já conseguimos ter um pouco mais de informação sobre como o vírus funciona e o que ele parece ser capaz de afetar no nosso organismo. Pois é, e essa temática aqui, a perda de memória, podendo afetar 80% dos pacientes recuperados da Covid-19, segundo o estudo. Fala um pouquinho mais sobre essa questão em especial que também passa pela sua área, doutora. Sim, essa é uma queixa que nós temos visto desde o começo da pandemia, ou seja, há um ano a gente vem observando que os pacientes realmente se queixam de muita dificuldade de memória, mas não só isso, né? Também dificuldade de concentração, cefaleia, tontura, todos esses relacionados à infecção do coronavírus, né? O que faltava era uma comprovação realmente científica de que havia uma correlação entre a doença e esses sintomas, né? O que o INCOR agora veio nos trazer aí de forma tão bem feita. Isso é o que preocupa, né? Porque nós acreditávamos que o vírus era apenas uma doença pulmonar. Depois nós percebemos que era uma doença mais abrangente, né? Começou a trazer alterações nos rins, por exemplo, na coagulação. E agora há evidências, então, de que o vírus também é capaz de penetrar, sim, no cérebro e atrapalhar o funcionamento desse órgão que é tão importante. O que acontece ali no cérebro, doutora, para esses sintomas, para essas sequelas, para ter esses sinais evidenciando um paciente que passou pela Covid e agora começa a apresentar esses problemas? No início, nós acreditávamos que a alteração cerebral fosse consequência da dificuldade do oxigênio chegar no cérebro, né? Quando o paciente tem uma infecção pelo SARS-CoV-2, especialmente nos casos mais graves, em que há dificuldade de respiração e até mesmo precisa de intubação, nós sabemos que isso causa uma baixa do oxigênio no sangue e acreditávamos então que, por chegar pouco oxigênio no cérebro, através do sangue, o cérebro sofria e tinha essas consequências. Agora, com o passar do tempo e com as pesquisas que estão sendo divulgadas, nós percebemos então que o vírus ele é capaz por si só de entrar no cérebro, né, ou através do nariz, né, lembrando que o olfato, que muitas pessoas têm alterado durante e após a infecção, ele é processado, ele é compreendido pelo cérebro. Então, parece que o vírus penetra no cérebro através das células dos neurônios, né, dos nervos do cheiro, através do nariz, e também até mesmo pelos próprios nervos, pelo sistema nervoso central. E aí, dentro do cérebro, ele vai afetar diversas áreas, portanto, causando diversos sintomas, né? Então, é algo bem mais grave do que nós imaginávamos no início. E assim, doutora Daniele, aqui mesmo no nosso microfone na Rádio CBN, numa conversa por telefone com o prefeito Mário Hildebrand, logo após o seu processo de isolamento, ele colocava para a gente também justamente esse momento que ele estava vivendo. Essa falta de disposição, essa sonolência, essa falta inclusive de vontade, por exemplo, de começar o dia com a sua agenda, né, à frente aqui do nosso município. Então, tudo isso também ele relatando, além de uma tosse, né,
persistente por alguns momentos, ele relatando que estava sim associando a passagem do vírus pelo seu corpo. Ele não estava mais com a Covid, mas estava sim com as sequelas decorrentes da Covid-19. Exato. Então, não são apenas aqueles 10, 14 dias da infecção. O vírus pode até sair do corpo, mas as consequências desse processo, que hoje nós chamamos de síndrome inflamatória sistêmica, essas consequências elas podem perdurar e por bastante tempo. Eu tenho visto pacientes que tiveram a infecção há 3 meses, há 6 meses, ainda com alterações do olfato, ainda com queixas de cefaleia persistente, zumbido, tontura e as alterações de memória que nós estamos conversando hoje. Doutora, e como essas sequelas, essas complicações, elas podem ser tratadas? O que é indicado para os pacientes que passam por esse tipo de momento? Então, o que nós temos feito atualmente, primeiro é identificar se existiu ou existe alguma alteração estrutural, física para isso. Ou seja, um exemplo, um idoso que após a infecção teve uma perda de memória. Poxa, será que esse idoso já não tinha, talvez, um colesterol muito alto, que estava dificultando a circulação do cérebro e a infecção foi só a cerejinha do bolo, no sentido de foi o que faltava para piorar essa situação? Será que durante esse processo houve um pequeno AVC que não deixou muitos sintomas, mas que foi o responsável por exemplo, uma tontura persistente? Então, primeira coisa é excluir se existe uma alteração física cerebral, E aí isso vai ser feito com um médico especialista. Existindo ou não, nós vamos tratar a causa específica, mas também vamos trabalhar o sintoma em si. Então, o que nós temos indicado? Atividades de concentração, que pode ser desde um yoga, uma meditação, aplicativos de memória e concentração, que existem uma infinidade aí nos celulares, até mesmo a correção daqueles fatores de risco que tornaram você mais suscetível a um quadro mais grave do Covid. Então, a prática de atividades físicas, uma dieta balanceada, observar como é que está a sua nutrição, no sentido mesmo da palavra, como é que são os nutrientes que entram no seu corpo. Então, a participação do nutricionista nesse momento também é muito importante. Então, tratar esse indivíduo globalmente, não focar apenas no cérebro, tratar as queixas, mas também cuidar da saúde como um todo. Um corpo que está praticando atividade física, que não tem obesidade, que tem diabetes e hipertensão alta controlados, também terá uma recuperação cerebral mais rápida. Doutora Daniele, o nosso ouvinte aqui, o Ismael de Indaial, ele coloca o seguinte: peguei Covid em novembro de 2020 e hoje ainda meu olfato não está 100%. Tem dias que sinto cheiro forte de fumaça, parecida de cigarro. Inclusive, ele faz essa referência que é mais uma sequela desse momento, um paciente que já teve Covid e aqui sofrendo também com relação ao seu olfato, que ainda não está 100%, mesmo neste caso, o nosso ouvinte aqui, o Ismael, que ele teve Covid em novembro de 2020? Sim, então mais uma sequela, Denise? Então, olha só, o Ismael tem 4 meses já dessa infecção e ele tem hoje o que nós chamamos de parosmia, que é uma percepção alterada do olfato, A pessoa, às vezes, vai cheirar um alimento, um bolo e sente um cheiro ruim, por exemplo, Isso é, sim, uma sequela, mas não é algo irreversível. Existem diversas atividades, de olfação para recuperar o olfato, e aí o auxílio do colega otorrino também é muito importante. O fato de ele ter alguma sensação de cheiro é melhor do que aquela pessoa que não sente nada, Porque se ele tem alguma sensação, o cérebro está tentando reconectar e tentando fazer isso funcionar de volta. Então, Ismael, o que eu te sugiro é buscar essas atividades de treinamento olfatório e, se necessário ou persistente, procurar, então, um otorrinolaringologista para avaliar você e te ajudar nesse processo de recuperação. As nossas ouvintes aqui, a Michele e a Letícia, elas também descrevem situações semelhantes. A Michele, às vezes, sentindo um cheiro forte, até como se fosse um cheiro assim de podridão próximo, e não tem esse cheiro ali no ambiente onde ela está. E a Letícia não tem cheiro de nada, não sente mais o sabor e o gosto dos alimentos e da própria bebida também, inclusive o café que ela gostava tanto, não tem mais esse prazer com o café. Então,
pacientes têm dito muito para mim, que, doutora, eu como um churrasco, é como se eu estivesse mastigando uma esponja, porque eu não sinto gosto nem cheiro de nada, né? Então, isso é a anosmia, a ausência total do olfato. Então, para essa ouvinte, eu realmente indicaria uma avaliação com o colega otorrino também, para entender um pouquinho melhor o que pode ser feito, né? Para essa ouvinte que tem a sensação do cheiro ruim, da podridão, o que nós temos visto também com muita frequência após a infecção pelo SARS-CoV-2 são sinusites bacterianas. Então, as bactérias que estão naturalmente na nossa boca, no nosso nariz e no ar, aproveitam esse momento em que a nossa defesa, a nossa imunidade está mais baixa para se multiplicar ali, já que o corpo não está conseguindo se defender adequadamente, essas bactérias se multiplicam e acabam causando uma infecção, uma sinusite bacteriana após a infecção pelo Covid. Então, vale a pena ela dar uma olhadinha, porque aí a sinusite bacteriana vai produzir um catarro com cheiro ruim, que vai ficar preso lá dentro do nariz e muitas vezes pode ser a causa de sensação de cheiro ruim, de podridão, como ela descreve. Olha só, é importante. Doutora Daniele, aqui então a gente está trazendo um pouquinho sobre essas possíveis sequelas, sintomas, né, reações em que um paciente que teve a Covid e agora começa a relatar, entre elas a questão da sonolência, dificuldade de concentração, falta de equilíbrio, problemas de raciocínio. Nesse momento, sonolência, doutora, é muito sono ou também a falta do sono pode fazer parte desse paciente? Isso, exato, os dois, né? O cérebro e os hormônios cerebrais são os principais responsáveis pela organização do nosso ciclo de sono. Ou seja, durante o dia, estarmos acordados e alertas, e durante a noite, ao escurecer, termos a necessidade de dormir para podermos nos descansar e nos renovar para um novo dia, né? Quando esses hormônios cerebrais estão alterados, nós podemos ver os dois extremos, excesso de sonolência e cansaço, que nem sempre estão relacionados apenas ao cérebro, mas também pode ser consequência de uma baixa de oxigênio no sangue, o cansaço, a dificuldade de respiração, mas também a falta do sono, né? Uma bagunça do padrão de sono. Então, tentem observar como é que está a sua rotina do sono, que muitas vezes a pessoa fica muito cansada durante o dia e acaba ficando muito tempo deitada e à noite não gastou energia suficiente, né? Então, o sono não vem. Como é que está essa rotina? Evitar o uso de telas muito próximo da hora de dormir. O ambiente de dormir deve ser um ambiente adequado, ou seja, escuro, né? Evitar cafeína. Para uma pessoa que não teve a infecção, a gente sugere evitar as horas próximas ao horário de dormir. Mas para quem está com dificuldade, eu sugiro tentar diminuir a cafeína o máximo possível, talvez um cafezinho de manhã e ao longo do dia substituir por outros tipos de bebida. Então, primeiro tente observar como é que está o seu ambiente e a sua rotina, porque as pequenas mudanças no hábito de vida já podem ajudar e muito a resolver esses sintomas. O que significa, doutora Daniele, um sono de qualidade? Quantas horas, pelo menos, dedicada ao sono uma pessoa deve ter por dia? O sono de qualidade, por definição, é aquele sono em que no dia seguinte a pessoa acorda descansada. Nós chamamos de sono reparador. Ela acorda bem, disposta, né? E o que é o oposto disso, né? A pessoa que acorda, parece que passou um caminhão por cima dela, né? Ela está com dor no corpo todo, o despertador toca e vai naquela 6h30, 6h31, 6h33 e nunca está na hora, nunca consegue estar disposta para realmente acordar. No meu caso aqui é 4h30, 4h35, 4h40, 4h45, é muito mais cedo. Exatamente. Então, isso é muito ruim, né? Você acordar se sentindo assim, empurrado, cama fora, né? Não existe um padrão de horas. Nós dizemos que, em média, são 8 horas, mas muda muito, né? Uma criança precisa de muito mais horas de sono, como um idoso, né? E o adulto jovem, menos horas para ter esse sono reparador. O importante é que você reconheça a sua necessidade, né? Agora, mais do que, por exemplo, 9, 10 horas de sono todos os dias, começa a nos preocupar no sentido de que, poxa, daqui a pouco vai passar mais tempo dormindo do dia do que acordado. Então, alguma coisa de errado há ali, né? Nos pacientes que me procuram, eu posso dizer para você que muito mais do que a maioria são ajustes de hábitos de vida. Tá? Muitos deles têm uma rotina muito bagunçada, trabalham no computador o dia inteiro, ficam até o último minuto da hora de dormir na frente daquela tela iluminada e querem deitar na cama e apagar, né? O que é muito difícil. E também as alterações
do humor, né, a depressão e a ansiedade, principalmente, também vem contribuindo para essa piora do sono. Estamos todos um pouquinho assim, né? Ninguém está levando essa pandemia de uma forma tranquila, seja por medo da própria doença, seja por uma dificuldade de manter a sua empresa, de manter o seu emprego, por um familiar que não está bem de saúde, por um familiar que é do grupo de risco e você tem medo de levar esse vírus para essa pessoa. Então, todos nós estamos um pouquinho abalados com essa situação. E isso, querendo ou não, afeta bastante o nosso sono. Então, tentar observar e vamos corrigindo. Poxa, eu estou me sentindo muito deprimido, eu não tenho vontade de fazer as coisas, toda hora eu choro, fico profundamente irritado. Então, talvez procurar ajuda, né, de um profissional, de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, mas resolver, né? Poucas situações realmente são problemas do cérebro. Geralmente é alguma coisa fora que acaba machucando o cérebro e ele não consegue dormir direitinho. E aí vem, doutora, aquela receitinha caseira, um chá indicado por uma amiga, pela mãe, pela tia, pela avó, mas também junto com isso às vezes pode vir um medicamento que foi indicado por terceiros e não por profissionais médicos para saber de fato a necessidade ou não desse paciente. Os riscos, doutora, dessas indicações desnecessárias que passam a fazer parte da rotina do paciente, por exemplo, para tentar aqui controlar o sono. Sim, isso é muito perigoso, né? E não é raro. Eu tomei, a minha mãe toma esse remédio há 10 anos, eu também tomei. Então, esses remédios, eu sempre faço uma brincadeira no meu consultório. Eles são controlados por um motivo, que é para você não comprar mesmo sem a receita, né? Porque quem passar para você tem uma grande responsabilidade, que é avaliar se você tem o perfil para receber essa química dentro do seu corpo. E é uma química muito poderosa, porque, veja, ela interfere com o seu cérebro, o órgão que comanda tudo no seu corpo. Então, se houver necessidade do uso de um medicamento, procure um especialista. Evite usar medicamento, especialmente os controlados, que foram indicados por outra pessoa. Mas a minha vizinha disse que é ótimo. Se a sua vizinha ela não é médica, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre você, se aconteceu alguma coisa com você, né? Então, evitem. Todos esses remédios, eles interferem com o nosso organismo, não apenas com o cérebro. Todos eles têm algum grau de efeito colateral, que pode ser pequeno, mas que em você pode se manifestar de forma importante. Então, se eu tentei, eu tomei o chazinho, não tem nada contra chazinho, tomei o chazinho, eu fiz ali o que a doutora me explicou, parei de mexer nas telas, cortei o café depois da hora do almoço, mas mesmo assim está difícil. Então, procure a ajuda de um profissional, mas com certeza, Denise, evitar de qualquer forma medicamentos, especialmente os controlados, todos aqueles de tratamento de sono são controlados, para você não se fazer mais mal do que bem. E mais uma vez, então, doutora, trazer aqui o tema principal da nossa conversa, essas possíveis sequelas decorrentes da passagem do vírus da Covid-19 pelo nosso corpo, entre elas aqui a perda de memória que pode afetar 80% dos pacientes recuperados da Covid, segundo o estudo realizado aqui no nosso país, pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, doutora. Então, mais uma vez, então, esse olhar de atenção por parte dos pacientes, dos familiares também que estão à sua volta, né? E em caso de necessidade, procurar um especialista, procurar um médico para dar um encaminhamento também envolvendo essa nova situação desse paciente, né? Isso, eu oriento as pessoas que se cuidem, se protejam, né? Usem máscara, evitem aglomeração, porque hoje nós sabemos que não é mais aquele período apenas ali de 10 a 14 dias. Muitos pacientes, nossa, eu tive Covid, mas não senti quase nada. Eu tive um dia de dor no corpo e depois não senti nada. Mas agora faz 3 meses que eu percebo que eu não consigo render no trabalho, minha memória está muito ruim, ou eu tenho uma tontura persistente, não consigo mais dirigir o meu carro. Então, ao longo do tempo, nós estamos percebendo que não se trata mais apenas daqueles dias de infecção, mas que isso pode ter consequências para muito tempo, talvez até para uma vida. Então, se cuidem. Se estiverem com sintomas persistentes, procurem um profissional, né? Nós temos como ajudar, como auxiliar, mas não deixem nem, se é possível, o vírus atingir vocês. E se já aconteceu, mesmo com todos os cuidados, continuem cuidando da sua saúde. E se tiverem perda de memória ou alterações neurológicas, procurem um profissional especializado, porque é assim como ajudar e é como melhorar.
É isso aí. Doutora Daniele, também continue se cuidando. Você que tem uma família linda, é médica, é esposa, é mãe, é mulher, uma grande profissional que está desde o início também envolvida com essa batalha diária da pandemia da Covid-19. Continue se cuidando e obrigada pela participação aqui conosco, tá? Muito obrigada, Denise. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN. Doutora Daniele de Lara, médica neurocirurgiã, então trazendo um pouquinho mais sobre esses comprometimentos, essas sequelas decorrentes da Covid-19, até porque diversas pesquisas têm demonstrado que a Covid pode afetar o cérebro daqueles que contraíram a doença. No entanto, a ciência ainda busca elucidar os mecanismos pelos quais o sistema nervoso central torna-se alvo do vírus. E um exemplo disso é a perda de memória persistente em pacientes recuperados da doença que vem intrigando os especialistas.